Você pode ter o dom de revelação. Veja os sinais aqui. Você já sentiu algo no corpo, uma inquietação súbita, e minutos depois a situação se confirmou exatamente como seu coração pressentiu? Já acordou com uma imagem na cabeça que acabou sendo chave para alguém à sua volta? Se isso soa familiar, não descarte como mero nervosismo. Muitas pessoas persistem na dúvida, vivendo essa sensibilidade como fardo, sem saber que pode haver ali um dom. Hoje quero falar com você sobre isso. Existe o dom de revelação, e pode ser que sinais pequenos e persistentes estejam apontando para ele em sua vida. Preste atenção. O Senhor costuma agir de maneira sutil, refinando olhos e ouvidos antes de abrir portas. Começo com uma declaração simples. O dom de revelação não é um troféu para exibir. É uma responsabilidade a ser guardada com temor e amor. Não acontece para elevar alguém, mas para apontar corações para Deus, para proteger, consolar e, às vezes, para divertir. Ao longo desta mensagem eu vou descrever sinais que, quando observados com humildade e sob liderança espiritual, podem indicar que você tem sensibilidade reveladora. Cada sinal terá um exemplo bíblico para iluminar o contexto e uma aplicação prática para o seu dia a dia. Se essa palavra tocar seu coração, escreva "Paz do Senhor" nos comentários agora, como um ato simples de comunhão. Fique comigo. Sinal 1. Você sente antes de ver. Percepção antecipatória. Algumas pessoas têm a experiência de antecipar acontecimentos. Um aviso interno sobre uma conversa, uma impressão de mudança no ambiente, um pressentimento sobre o futuro. Em José, encontramos um exemplo claro. Seus sonhos indicavam algo que ainda não havia se desenrolado. E, aos poucos, a revelação se cumpriu. Importante dizer, nem todo pressentimento é profecia. Há intuição natural, experiência de vida e sinais espirituais. A diferença está na consistência, na paz que acompanha a confirmação e na busca por confirmação em Deus e na liderança. Como reconhecer? Observe padrões. Quando você sente antes com frequência, e essa sensação vem acompanhada de um chamado à oração, de um peso que pede entrega, há razão para prestar atenção. José foi levado a interpretar e anunciar sonhos. Ele também passou por provações que o prepararam para lidar com aquela responsabilidade. Assim, se você tem essa percepção antecipatória, não corra para declarar tudo em público. Registre, ore, peça a confirmação de irmãos maduros e esteja disposto ao processo de preparação. Prática. Mantenha um caderno de impressões. Quando sentir algo forte, escreva hora, data, contexto e a sensação. Ore por claridade e peça a Deus uma palavra de confirmação através de leitura bíblica, aconselhamento pastoral ou sinais adicionais. Esse hábito ajuda a separar emoção momentânea de uma linha consistente de revelação. Reflexão. Quantas vezes você silenciou um pressentimento por achar que era exagero? E se esse silêncio foi um terreno fértil onde Deus já vinha falando? Não há pressa. Há vigilância e discernimento. Sinal 2. Cargas emocionais que não parecem vir de você. Algumas pessoas carregam dores ou tristezas que chegam sem causa aparente. Jeremias é um exemplo do profeta que sentia o peso de uma nação. Suas palavras nascem de uma aflição profunda, muitas vezes indecifrável para quem observa de fora. Se você, por vezes, sente-se aflito por situações distantes ou derrama lágrimas sem motivo pessoal claro, isso pode indicar que sua sensibilidade está sintonizada com algo maior, um peso que precisa ser levado a Deus. Mas atenção, existe também depressão clínica, desgaste emocional e pressão psíquica que exigem cuidado profissional. Não reduzamos tudo à espiritualidade automaticamente. A graça está em saber distinguir. Quando a carga traz consigo um claro direcionamento à intercessão, quando ela leva ao ato de orar e liberar o peso a Deus, pode haver ali uma função espiritual. Jeremias não guardou o peso para si, ele exteriorizou em clamor, palavra e confronto com o pecado. O chamado não é para se isolar na melancolia, mas para aprender a depositar esse fardo no altar. Prática.
Identifique a origem do peso. Pergunte a si mesmo: isso é uma emoção que aparece em várias situações ou está conectada a um contexto específico? Procure aconselhamento pastoral e, simultaneamente, desenvolva um hábito de derramar esse peso em oração. Entregar ao Senhor não apaga a sensibilidade, mas ensina a administrá-la com sabedoria. História breve. Conheci uma irmã que, durante anos, sentia uma tristeza toda vez que passava por hospitais. Achou que era empatia excessiva. Com tempo e orientação, percebeu que Deus a colocava na rota de intercessão por pacientes e famílias. Ela aprendeu a transformar essa carga em oração intencional e não em retraimento. Sinal 3. Um impulso inadiável para orar, chamada a intercessão. Daniel é um modelo de alguém que recebeu visões e, ao mesmo tempo, mantinha uma vida de oração e jejum. Revelação e intercessão andam juntas. Quando um dom de revelação começa a operar, frequentemente há um impulso interior para buscar a face de Deus, não por espetáculo, mas por necessidade. A revelação que edifica vem acompanhada de um comprometimento real com a oração. Se você sente que precisa ficar em oração por longos períodos, que certas pessoas surgem em teu espírito como urgência, isso pode ser sinal. O teste é simples. A oração leva à dependência de Deus, e não à autopromoção. Daniel recebeu visões, mas também sofreu por sua fidelidade. Isso nos lembra que o chamado ao intercessor é custoso, porém essencial. Prática. Estabeleça rotinas de intercessão. Comece pequeno e seja consistente. 15 minutos diários ao acordar, ou um tempo antes de dormir. Peça a Deus que transforme impressões em propósitos. Quando o impulso surge, não o ignore. Responda com um sim reverente e busque também aconselhamento de líderes para entender como agir depois da oração. Pergunta introspectiva. Quando você ora por alguém, busca também a maneira de servir concretamente essa pessoa? Intercessão verdadeira sempre caminha com amor prático. Sinal 4. Silêncio, retiro e afinação do coração. Moisés e Elias nos ensinam que o encontro com Deus muitas vezes acontece no silêncio e na solidão. Moisés passou longos anos no deserto antes de encontrar Deus no arbusto ardente. Elias ouviu o sussurro suave após vento, terremoto e fogo. Deus prepara a sensibilidade no silêncio. Se você sente a necessidade de se afastar, de ficar em quietude, não trate isso como fuga. Pode ser laboratório de afinação espiritual. A modernidade empurra para a exposição imediata, para falar sem exame. O dom de revelação demanda uma vida de retiro interior, um lugar onde a alma é afinada como instrumento. No silêncio, aprendemos a ouvir a voz do Senhor e a distinguir entre os ruídos do mundo e o sopro divino. O perigo é transformar o retiro em isolamento autônomo ou em orgulho espiritual. A cura é sempre a humildade e a conexão com a comunidade. Prática: reserve tempos regulares de silêncio. Pode ser uma manhã por semana, horas em um retiro anual ou momentos curtos durante o dia para escutar. Use esses espaços para leitura bíblica lenta, meditação e anotações das impressões. Leve essas impressões depois à liderança para avaliação. Pequena história ilustrativa. Um jovem pastor relatou que, nas longas madrugadas de oração, começou a ter clareza sobre problemas na igreja que não apareciam nas reuniões públicas. Essas sessões de quietude lhe deram coragem para levar questões ao conselho, sempre com humildade e busca de entendimento coletivo. Sinal 5. Provas repetidas e refinamento por fogo. Abraão e Jó são figuras emblemáticas do processo de prova. Abraão foi chamado a oferecer seu filho, uma prova que testou obediência e confiança. Jó passou por perdas e extreme prova até que sua fé fosse refinada. Uma das marcas do dom de revelação é que ele costuma vir com testes, resistência, mal-entendidos e períodos em que tudo parece estar contra você. Não é punição, é purificação. Quando uma pessoa percebe coisas e as compartilha, nem sempre é compreendida. Muitas vezes, a sensibilidade traz isolamento e acusações.
A consequência natural é que o servo revelador seja forjado na dificuldade. Essas provas não validam o dom por si mesmas, mas servem para amadurecê-lo. Jesus também foi testado e passou por incompreensão. O mesmo caminho, em menor grau, pode atingir aqueles que carimam com revelação. Prática. Quando vier a prova, evite decisões precipitadas. Entenda que o caráter é lapidado na adversidade. Busque a Deus, mantenha comunhão com irmãos maduros e aceite correção. Provas não são oportunidade para reivindicar visibilidade. São cenário para aprender a dependência. Lembre-se, o fruto do Espírito se manifesta na forma como reagimos ao sofrimento. Reflexão. Que parte de sua vida precisa ser refinada para que uma revelação seja confiável nas mãos de Deus? Não busque saltos, permita o processo. Interlúdio de silêncio interior. Pare por um momento e respire com atenção ao que Deus tem colocado no seu íntimo. Não precisa abrir a boca agora. Deixe as impressões vierem. Se uma memória, uma pessoa, um sonho vier à mente, anote. Silêncio não é vazio, é solo fértil. Um coração afinado começa a distinguir entre a própria voz e o sussurro do Espírito. Se você ouviu algo hoje, enquanto eu falava, guarde com modéstia. Leve primeiro a Deus e então aos que andam com você na fé. Sinal 6. Discernimento de intenções. Ver além das palavras. Jesus viu além das aparências. Muitas vezes, ele discernia intenções e motivos ocultos. O dom de revelação pode incluir a habilidade de ler corações. Não no sentido de curiosidade ou invasão, mas como um chamado para proteger a igreja e orientar pessoas. Isso exige mais prudência do que coragem. Ver intenções alheias é uma grande responsabilidade. A tentação do juízo condenatório é real. Ao perceber motivações escondidas, o correto primeiro passo é a oração e a busca por confirmação. Não é tarefa do sensível expor publicamente tudo o que percebe. Há um elemento pastoral aqui. Proteger, corrigir com amor e buscar restauração. Jesus confrontava, mas sempre com propósito restaurador. Quando você tem discernimento, pergunte sempre: isso conduz alguém ao arrependimento e à vida, ou apenas satisfaz minha necessidade de estar certo? Prática. Ao perceber intenções, ore para que o Senhor lhe dê sabedoria e, se necessário, leve a percepção a um líder que possa agir com responsabilidade. Evite redes sociais e declarações impulsivas. Lembre-se, revelar sem maturidade pode ferir e criar divisões. Mini caso. Uma irmã com sensibilidade relatou perceber desvio de caráter em um líder local. Em vez de publicar acusações, ela procurou 2 pastores e compartilhou suas impressões em oração. Juntos, eles examinaram os fatos, ofereceram apoio bíblico e protegeram a comunidade enquanto buscavam restaurar a verdade. Esse exemplo mostra prudência sem omissão. Sinal 7. Sensação de não pertencimento. Busca do eterno. Muitos que carregam sensibilidade reveladora se sentem deslocados em ambientes superficiais. Não é orgulho, é inquietação. Abraão, quando recebeu uma promessa, tornou-se estrangeiro em sua terra, vivendo pela fé. Jó, em meio ao sofrimento, experimentou um sentimento de separação, apontando para verdades maiores. Se você sente que não pertence às tabelas do mundo, que as conversas vazias incomodam, fique atento. Há uma vocação que pode estar levando seu olhar para o eterno. Essa sensação pode ser dolorosa. Isolamento, dúvida, saudade de algo que ainda não se manifestou plenamente. Porém, não a considere um castigo. Considere-a chamado. A missão da pessoa sensível é lembrar a comunidade do que é essencial, trazer a eternidade para o cotidiano, e isso frequentemente requer uma postura de separação saudável. Prática: encontre uma comunidade que valorize profundidade espiritual. Não viva em solidão perpétua. Pertença a um corpo que possa receber sua sensibilidade com amor e correção. Cultive disciplina espiritual que sustente sua visão. Leitura bíblica intencional, jejum moderado, oração comunitária. Sinal 8.
necessidade de silêncio estratégico e guarda da revelação. Aprender quando falar é tão importante quanto aprender quando ouvir. A Bíblia nos alerta sobre a sabedoria das palavras. O dom de revelação muitas vezes traz consigo a tentação de expor o que se vê, e essa exposição, feita sem maturidade, pode ferir, desorientar e até abrir portas para ataque espiritual. Guardar certas revelações não é omissão, é fidelidade. José, por exemplo, soube interpretar e esperar. Daniel buscou confirmação em oração antes de anunciar. Jeremias chorou, mas também consultou o Senhor sobre a palavra a ser dita. A responsabilidade é clara. Revele com humildade, sob supervisão e sempre com propósito edificador. Evite transformar experiências interiores em espetáculo. A medida do fruto é essencial. Uma revelação que edifica e traz paz confirma-se pelo fruto do Espírito. Prática. Antes de compartilhar uma impressão, faça 3 perguntas. 1. Isso edificará? 2. Pode ser confirmado por outros meios? 3. Estou disposto a receber correção? Se a resposta trouxer insegurança, ministre ao seu próprio coração primeiro e busque orientação. Pausa reflexiva. Você pode estar tentando entender se tudo isso é para você ou apenas coincidência. Não apresse conclusão. O Espírito não opera como espetáculo. Ele confirma, sonda e aperfeiçoa. Cada sinal aqui não é selo automático, mas um convite à vigilância. Se você reconhece alguns desses traços, não se alegre apenas com a ideia do dom. Alegre-se mais com a possibilidade de crescer em obediência. Na próxima etapa, eu quero aprofundar o que significa a responsabilidade, os perigos reais do mau uso do dom e como a prática espiritual diária pode transformar sensibilidade em serviço maduro. Há um ponto que costuma ser decisivo na vida daqueles que têm sensibilidade. Um hábito simples, cotidiano, que funciona como chave para destravar bênçãos que às vezes parecem retidas. Ainda não vou revelar isso agora. Antes preciso que você examine com sinceridade o que já foi dito. Mas permita-me encerrar esta parte com uma palavra pastoral. Se você tem sentido esses sinais, não os trate como estigma. Trate-os como chamado. Não corra para a exposição pública. Corra para a cruz, para o silêncio e para a comunidade. Busque líderes, renda-se à disciplina espiritual e faça da humildade a primeira prática do seu dom. Em breve, voltaremos para continuar. Vamos olhar com cuidado os perigos, ferramentas de discernimento e, finalmente, aquela lição prática que pode transformar a maneira como você guarda e libera o que Deus lhe dá. Enquanto isso, tome um tempo hoje para registrar as impressões que teve ao ouvir esta parte da mensagem. Escreva, ore e procure um irmão maduro para conversar. E se algo disso tem ecoado em seu coração, escreva aqui Paz do Senhor e comente o sinal que mais tocou você. Se essa primeira parte mexeu com você, respire fundo e venha comigo um pouco mais adiante. Agora quero tratar do que é decisivo, os perigos reais que acompanham essa sensibilidade e, sobretudo, as práticas que a tornam fiel, útil e pura. Não se trata de lista para encher a cabeça de regras, mas de orientações que preservam tanto você quanto a comunidade que Deus lhe confiou. Primeiro, o perigo do orgulho disfarçado de unção. Há uma tentação sutil que acompanha quem percebe além das aparências. A sensação de estar mais perto de Deus que os outros, de carregar uma autoridade informal. O orgulho vem às escondidas. Ele pode se apresentar como confiança. Vejo isso. Mas, sem o filtro da humildade, vira juízo. Recorde José. Antes de ser preparado, seus sonhos quase destruíram relacionamentos. A mesma sensibilidade que direcionou José ao propósito poderia tê-lo tornado arrogante se não houvesse provação e crescimento. A lição é clara. Reconhecimento do dom sem humildade é terreno fértil para a queda. Como detectar essa armadilha? Observe suas reações quando alguém corrige sua percepção. Reze para que a correção não o enfureça nem o rebaixe, mas o eduque. Se a tentação é justificar a própria visão a todo custo, há trabalho a fazer. Busque sempre a comunidade como espelho.
Permita que líderes e irmãos maduros questionem, corrijam e confirmem. A verdadeira unção não precisa se defender, ela se submete. Segundo, a exposição prematura e seus danos. Impressões soltas em redes sociais, declarações precipitadas em reuniões, interpretações públicas sem confirmação. Tudo isso tem potencial de ferir pessoas e de abrir caminho para conflitos. Revelações sem discernimento podem ser mal interpretadas, manipular corações e até abrir portas para acusações espirituais. Jeremias, no seu tempo, falou em nome do Senhor e pagou o preço, mas sua palavra vinha com confirmação, com vida e com alinhamento, ao sentir coletivo do povo e da liderança. A diferença entre ousadia e imprudência é a submissão ao processo. Regra prática: antes de tornar pública qualquer impressão que envolva terceiros ou direções comunitárias, leve-a a pelo menos 2 conselheiros espirituais. Se possível, espere confirmação por meio de oração e da palavra. Não é passividade, é guardação. Guardar não é esconder, é proteger. Terceiro, desgaste emocional e burnout espiritual. O intercessor que vive entregando cargas sem limites corre risco de exaustão. Daniel ficou horas em oração. Isso custou-lhe paz, relações e, por vezes, segurança. Mas havia também descanso e propósito que o sustentavam. Hoje, muitos confundem sensibilidade com disponibilidade sem limites. Ser sensível não significa estar sempre disponível para absorver toda a dor alheia sem limites ou cuidados. Estabeleça limites. Tenha vida diária regular, sono, alimentação, presença da família e momentos de lazer simples. Procure também acompanhamento emocional e psicológico quando necessário. A fé não substitui tratamento. Deus opera também por meio de profissionais e da sabedoria humana. Se há sintomas persistentes de esgotamento, depressão ou ansiedade que comprometem o juízo, busque ajuda clínica. O cuidado com a alma inclui tanto oração quanto atenção prática. Quarto, confusão entre emoção e revelação. Nem toda impressão é voz de Deus. A linha que separa sentimento humano, memória, trauma e um verdadeiro toque do Espírito precisa ser traçada com cuidado. A tentação de atribuir significado espiritual a qualquer sensação forte pode levar a enganos e decepções. O critério saudável inclui paz na confirmação, coerência com a Escritura, fruto que edifica e submissão à autoridade espiritual. Ferramenta prática: aplique o teste da Escritura. Se uma impressão contraria claramente a palavra, descarte-a. Se confirma a Escritura, procure confirmação em oração e na comunidade. As emoções, sem esse filtro, ficam sem lastro. Quinto, a responsabilidade pastoral do dom. Quem percebe precisa aprender a agir como pastor, mesmo que não seja um líder formal. Isso significa proteger as pessoas, não expor suas falhas desnecessariamente, procurar restauração e ser paciente no processo de cura. Jesus sempre usou revelação para levar ao arrependimento e trazer vida. A regra do cuidado pastoral evita que a revelação se transforme em arma de sentença. Quando perceber algo que envolve a vida íntima de alguém, o primeiro passo é orar por essa pessoa e procurar o conselho de líderes que possam tratar do assunto com discrição e sabedoria. Prática imediata para situações delicadas. Contenha a informação, ore, procure um líder, compartilhe em espírito de restauração e, somente se necessário e confirmado, agir de forma pública com o propósito de restaurar e proteger. Sexto, a tentação da autopromoção espiritual. A sensibilidade pode abrir portas legítimas ao ministério, mas há um caminho perigoso que leva a usar impressões como cartão de visita. Evite medir ministério pelo número de revelações ou pela atenção pública. A medida está no fruto: amor, humildade, paciência, fidelidade à palavra e serviço prático. Se a sua sensibilidade leva você a buscar holofotes, pare. Reoriente seu coração para o serviço humilde. Cultive a atitude de servo.
Busque servir sem ostentação, buscando sempre que a exposição seja premida pela obediência e pelo cuidado coletivo. Quando o objetivo é glorificar a Deus e edificar o corpo, a exposição vem por consequência, nunca como busca. Agora, aquele ponto prático que eu prometi compartilhar, a penúltima lição, que costuma ser a chave para destravar bênçãos retidas. Não é mágica, é disciplina que alinha o sensível com a vontade de Deus, reduz riscos e aumenta a fidelidade. A prática que quero deixar com você é simples na estrutura, profunda no efeito. Chamo-a de tríplice guarda: vigilância, registro e avaliação. Quando aplicada com humildade, ela transforma impressões soltas em ministério confiável. 1. Vigilância diária: entregar e examinar. Vigilância aqui significa não apenas ficar atento ao que se percebe, mas também submeter cada impressão ao crivo da oração imediata. No momento em que algo chega ao seu coração, uma visão, um peso, uma certeza, o primeiro movimento é entregar. Diga mesmo em silêncio: Senhor, entrego isso a Ti. Se é Teu, confirma. Se não, dissipa. Essa entrega imediata evita que o sentimento se infiltre em medo, ansiedade ou orgulho. Em seguida à entrega, examine: qual o tom do que senti? A paz? A urgência? A compaixão? A julgamento? Utilize perguntas internas que ajudam a separar a impressão. Isto conduz ao amor? Isto está de acordo com a Escritura? Esta impressão me chama a oração, ação ou confissão. A vigilância diária cria um filtro que preserva a clareza. 2. Registro consistente. Diário de impressões. Mantenha um registro cuidadoso. Cada impressão anote: data, hora, circunstância, conteúdo breve, emoção associada, versículos que vieram à mente, resposta de oração e sinais de confirmação subsequentes. Esse diário serve a duas funções práticas: cria histórico para avaliar padrões e obriga o sensível a colocar no papel o que poderia ficar na nebulosa emocional. Ao longo do tempo, padrões se revelam. Algumas impressões se confirmam, outras não. Isso traz segurança para discernir. Sugestão de formato de registro: comece com uma linha de título: Is-nos impressão 1203, peso por cidade X. Escreva um parágrafo descrevendo a experiência. Adicione 2 ou 3 linhas com passagens bíblicas que surgiram e finalize com resposta em oração, como você entregou aquilo a Deus, e ações tomadas. Se buscou conselho, se orou, se aguardou. Reserve um espaço para follow-up. Dias depois, anote o que aconteceu. 3. Avaliação pastoral: levar a comunidade segura. Nenhuma revelação funciona isolada. O terceiro passo é levar sua impressão, quando necessária, à avaliação de pelo menos um líder espiritual confiável ou de 2 irmãos maduros. Essa regra não é burocracia, é proteção. A confirmação coletiva reduz o risco de erro, evita exposições imprudentes e cria responsabilidade. Essa avaliação pode ser feita com discrição, em oração conjunta, buscando clareza sobre relação entre a impressão, a palavra e a missão. Como proceder? Escolha pessoas que conheçam sua história, que tenham compromisso com a palavra e que não busquem autopromoção. Compartilhe o registro, o diário, com humildade. Peça que orem e deem feedback. Se a liderança confirmar a impressão e a abrir caminho, então avance com mais segurança. Se houver discordância, incline-se à paciência e à continuação da vigilância. Por que isso destrava bênçãos? Porque muitas vezes o que impede a concretização de um chamado ou a abertura de uma porta é o nosso próprio modo desordenado de agir. A tríplice guarda traz ordem. Você entrega ao Senhor, documenta para ver coerência e submete a comunidade para validação. Assim, Deus tem espaço para agir em tempo certo. E você evita ferir pessoas ou desperdiçar energia. Aplicações práticas da tríplice guarda em cenários reais. Se sentir um peso por uma pessoa específica, vire o primeiro passo em oração de entrega.
Registre em seu diário. Após alguns dias, se a carga persistir, procure um sacerdote ou líder para orar em conjunto. Evite confrontar essa pessoa publicamente ou compartilhar a impressão com muitos, sem confirmação. Se receber uma visão ou sonho que implique mudança na igreja, registre com detalhes, busque versículos que surgirem e leve à reunião dos líderes. Permita que a decisão comunitária seja a bússola. Se perceber intenções ocultas em alguém de liderança, registre e procure 2 ou 3 irmãos maduros para avaliar. Caso haja confirmação, o caminho pastoral deve ser navegado com sabedoria, visando restauração. Mais ferramentas para amadurecer o dom além da tríplice guarda. Existem práticas cotidianas que moldam caráter e aumentam precisão. Rotina de leitura bíblica lenta. Não apenas passar os olhos, mas meditar em pequenos trechos. A escritura é o critério final. Quanto mais íntima ela for, mais fácil será reconhecer quando algo contraria a verdade. Jejum moderado e intencional. Não como fórmula para forçar sinais, mas como disciplina que amplia a sensibilidade ao espírito. Peça orientação pastoral sobre modos e limites. Comunhão responsável. Participe de um grupo pequeno que valorize a correção amorosa. A proteção mais eficaz contra orgulho e erro é um corpo de irmãos que amam a verdade e amam você. Formação contínua. Estude secretamente a história dos profetas, a vida dos intercessores e a teologia do Espírito. Conhecimento não substitui experiência, mas ajuda a discernir. Saúde emocional. Mantenha atendimento psicológico quando necessário. Sensibilidade espiritual e vulnerabilidade emocional não são a mesma coisa. Integridade emocional ajuda no discernimento. O que fazer em caso de erro ou uso indevido? Se algum dia você anunciou algo que não se confirmou, ou se expôs e feriu alguém, haja com rapidez e humildade. Peça perdão, confesse o erro e busque restaurar conforme princípios bíblicos. Não minimize o dano. Aprenda com transparência. Registre a lição no diário e peça orientação para ajustar seus critérios de discernimento. Lembre-se, errar não elimina o dom, pode torná-lo mais maduro, se houver arrependimento e correção. Mini história de aprendizado real. Havia um irmão sensível que, em uma reunião, compartilhou com emoção que um dirigente local estava em pecado. A notícia se espalhou, gerou divisão e dor. Mais tarde, provou-se que sua percepção foi influenciada por má interpretação de sinais e por feridas pessoais. Diante do dano, ele se arrependeu publicamente, procurou o líder ferido e o aconselhamento pastoral. Com o tempo, ambos trabalharam para restaurar confiança na comunidade. O irmão aprendeu a registrar, esperar confirmação e a trazer questões em confidência. Sua sensibilidade não desapareceu, ficou mais contida e dirigida ao serviço amoroso. Como distinguir sintoma espiritual de sinal emocional? Há alguns indicadores práticos que ajudam. Persistência. O sinal espiritual costuma reaparecer e criar um padrão. Emoções, muitas vezes, são reações pontuais a estímulos. Paz. A confirmação do Espírito geralmente traz uma paz que confirma, mesmo quando a mensagem tem custo. Emoções fortes nem sempre trazem essa paz. Fruto. A revelação que edifica produzirá frutos de amor e serviço. Comunhão. O sinal que pode ser confirmado por outros, por oração e pela palavra, tem mais chance de ser genuíno. Perguntas para seu exame pessoal. Reserve um tempo e responda honestamente. Quais impressões tenho repetido nos últimos meses? Como reajo quando alguém critica minhas percepções? Tenho buscado confirmação com humildade ou busco provar minhas convicções? Cuido da minha saúde emocional e dos limites pessoais? Com quem confio minha vida espiritual? São pessoas que me edificam e me corrigem? Se você respondeu com franqueza, já fez o trabalho mais difícil, tornar-se consciente. A caminhada é longa e a maturidade não se alcança pela emoção do momento. Muitos buscam atalhos, encontros, técnicas, fóruns em que se valida tudo. Não basta ter experiências, é preciso construir caráter.
A paciência para a longa formação é o que transforma sensibilidade em dom. Pense em Moisés, anos de deserto, aprendizado com vocação adiada, paciência na formação. Pense em Daniel, fidelidade prolongada. O molde bíblico exige tempo. Encerrando o clímax prático, se há uma mensagem que quero que você leve daqui, é esta: o dom de revelação é responsabilidade. Não é certificado de privilégio, é chamado a guardar e a servir. A tríplice guarda, vigilância, registro e avaliação, é um caminho prático para honrar Deus e proteger o próximo. Se você começar a aplicar isso hoje, não espere que tudo mude de uma hora para outra. Mas prepare-se para ver, com o tempo, maior precisão, menos fricção e fruto que glorifica a Deus. Aplicação imediata. Passos para os próximos 7 dias. 1. Hoje, compre um caderno ou crie um documento digital para ser seu diário espiritual. Escreva a primeira entrada com o que você já percebeu das impressões que mencionamos antes. 2. Amanhã, escolha um momento de 15 minutos para praticar a entrega textual. Diga em voz baixa ou escreva: Senhor, entrego esta impressão a Ti. Se é tua, confirma. Se não, dissipa. Registre a sensação antes e depois. 3. Durante a semana, identifique uma pessoa madura com quem pode compartilhar uma impressão simples. Peça que orem com você e peçam discernimento. 4. Ao final da semana, revise seu diário e veja padrões. Faça perguntas ao seu coração e anote as respostas. Se surgir coerência, planeje procurar confirmação pastoral. Como conduzir uma conversa de confirmação com líderes? Se sentir que precisa de confirmação, aborde a conversa com humildade e simplicidade. Diga claramente: tenho percebido X. Poderia orar comigo e me ajudar a discernir? Traga seu registro para a conversa. Não exija resposta imediata. Espere orações, leitura da Escritura e possivelmente uma recomendação de ações práticas. O objetivo é clareza, não validação de ego. O que acontece quando a comunidade confirma? Se seus líderes confirmarem a impressão e abrirem um caminho, proceda com obediência. Muitas vezes a confirmação virá com instruções práticas: oração congregacional, jejum, acompanhamento de pessoas ou, às vezes, nenhum ato público, apenas vigilância continuada. Aceite a direção pastoral e obedeça. Encerramento pastoral e convite ao compromisso. Se até aqui você reconheceu algo de sua vida, não se contente com apenas sentir. Decida agora tomar passos concretos. A transformação começa com uma escolha humilde. Vou vigiar, vou escrever, vou submeter. Se você está pronto para esse compromisso, deixe um sinal simples nos comentários finais desta mensagem. Escreva: eu vigio e guardo o que Deus me revela. Este é um pequeno voto público que cria responsabilidade. Não é espetáculo, é compromisso. Últimos avisos de cuidado. Não associe automaticamente sensibilidade com superioridade. Toda revelação é para serviço. Não use o dom para cortar vínculos afetivos ou criar climas de suspeita entre irmãos. Não trate profissionais de saúde como oposição à fé. Muitas vezes, o apoio clínico é um ato de sabedoria. Não transforme o diário de impressões em instrumento de manipulação. Use-o como disciplina para a humildade. Uma palavra final de esperança. Se tudo isto ressoa, saiba que Deus não dá nada sem a provisão necessária. Ele dá graça para guardar, para aprender, para se submeter e para agir com amor. O dom de revelação, quando formado no forno da humildade e regado pela oração, traz consolação e direção não apenas para você, mas para toda a casa de Deus. Não tema as provas, elas são parte do processo. Não fuja da comunidade, ela é o campo onde o dom floresce. Pedido final e bênção. Se esta palavra foi útil, afirme seu compromisso com um simples texto: eu vigio e guardo o que Deus me revela. Escreva isso nos comentários como ato de fé. E se quiser caminhar conosco mais de perto,
Inscreva-se no canal e considere participar da nossa comunidade de discípulos, um espaço onde aprendemos a guardar com responsabilidade. Só uma menção breve para quem sentir chamado. Que o Senhor nos dê graça para vigiar, sabedoria para registrar e humildade para submeter. Que todo dom em nossa vida seja usado para edificar, curar e conduzir ao arrependimento e à vida plena. Agora, tome um momento de silêncio e agradeça ao Senhor por qualquer impressão, chamado ou mesmo dúvida que tenha surgido. Guarde esse tempo em seu coração com gratidão. Que a paz do Senhor te acompanhe e que Ele te fortaleça para guardar com fidelidade tudo o que Ele lhe dá.